Até o momento, já foram lançados 5 filmes do Bob Esponja. Filmes esses que eu já analisei do pior ao melhor no meu canal. Mas muitos de vocês devem saber que até um filme chegar em seu resultado final, os escritores e roteiristas precisam descartar algumas histórias e ideias. Então acontece de muitos filmes do Bob Esponja acabarem perdidos e excluídos, às vezes porque a ideia era muito ruim, ou porque o filme foi feito ilegalmente. Isso e muito mais nos aguarda nesse vídeo, onde iremos falar sobre os filmes perdidos do Bob Esponja. Olá, Mendobobos! Eu sou o Paiderk e sejam bem-vindos a mais um vídeo de meu canal. Bem, como já antes falado, eu analisarei e contarei-lhes todas as informações oficiais que temos sobre essas mídias perdidas. Mídias perdidas são conteúdos pertencentes a filmes, programas de TV, música, jogos ou outros produtos que agora estão inacessíveis ou que desapareceram, mas que ainda possuem resquícios e espalhados pela internet. E claro, que informações assim não aparecem de repente. É preciso de uma grande investigação de várias pessoas dedicadas e sem mais nada para fazer, assim como eu. Então eu gostaria de agradecer aos contribuidores do Lost Media Wiki, aos usuários de fóruns como Reddit e SpongeBob Mania, aos colecionadores que publicaram o pôster e as imagens originais, e aos criadores de conteúdo do YouTube, como Badhead Bernie e Nintendo, que foram os responsáveis por toda essa investigação, e ao Cartoonizando, que trouxe esse assunto ao Brasil. Seus vídeos estarão na descrição do vídeo. Agora acomode-se, pois no vídeo de hoje, eu, o Paiderk, entraremos no mistério do filme Um Dia com Bob Esponja. Muitas perguntas, pouquíssimas respostas. Tudo começou na Amazon, quando uma postagem de um filme começou a circular por lá. Não havia trailers, anúncios, divulgação ou qualquer explicação. O filme tinha aparecido do nada. Era uma postagem do DVD de um filme chamado A Day with SpongeBob SquarePants, ou em português, Um Dia com Bob Esponja Calça Quadrada. Já em seu título, sabemos que o filme seria um documentário não autorizado. Um documentário é como um documentário, só que falso, com um formato, roteiro e estrutura equivalente à de um documentário, mas abordando eventos e pessoas não existentes. Em outras palavras, seria um documentário fictício do Bob Esponja, não do desenho, mas sim do personagem. Depois de um certo tempo, a postagem do filme na Amazon desapareceu. Sem avisos, ninguém conseguiu comprar o DVD do filme e nada havia sido explicado. O filme apenas sumiu do mundo. Mas nem tudo é motivo de choro, pois ainda tínhamos a capa do filme. E geralmente elas carregam informações valiosas sobre o produto. Então, sabemos que o longa foi produzido pela Innovation Films. E sabemos que ele ganhou críticas positivas de várias pessoas. Mas vocês conseguem encontrar algo de errado? Bem, a empresa que criou o filme não existe, e as pessoas que deram críticas ao longa também não são reais. Mas que está acontecendo aqui? Porém, também temos a própria arte da capa, com um menino pulando na frente da casa do Bob Esponja. Mas quem é esse menino na capa? Era para ser o protagonista do filme? E por que a da casa do Bob Esponja estar em um estilo mais realista e estadunidense? São muitas perguntas que infelizmente nunca serão respondidas. Então podemos considerar esse filme como uma mídia perdida para sempre. Ou não. Após uma procura incansável, finalmente encontraram o criador do filme, que estava disposto a finalizar esse mistério que já rodeava a internet por anos. Por motivos de segurança, ele preferiu não mostrar seu rosto ou voz verdadeira. Então se apelidou de Senhor Laranja. Qual era a história do filme? O Senhor Laranja contou que a história do longa seria sobre um menino que, após vencer em um sorteio, ganha como prêmio a oportunidade de passar um dia com Bob Esponja.
que nesse universo, Bob Esponja seria uma celebridade real e muito conhecida e rica na superfície. Por que o filme ter sido lançado com o nome de uma empresa falsa? Pois como está no título do filme, ele é um documentário não autorizado, ou seja, a empresa que fez o filme não tinha a permissão ou autorização da Nickelodeon para fazer o longa. Então, com medo de serem processados por direitos autorais, usaram um nome falso. Por que das críticas falsas? Pois na realidade, o filme nunca tinha sido feito ou começado a ser feito, então não havia como análises do filme serem feitas. Aí decidiram forjar críticas positivas para dar boa impressão. Por que o filme foi postado na Amazon? Como já dito, o filme não tinha sido começado a ser feito, então venderam para ver se as pessoas tinham interesse em assistir, e daí começaram a produção. De onde veio a capa? Contrataram um artista profissional para desenhá-la, que se chamava George Pacheco, e como não tinham chamado algum ator para fazer o protagonista, o menino da capa é uma imagem do Google. Mas agora, se o filme nunca tivesse sido cancelado, se em um universo alternativo ele realmente tivesse lançado, bem, eu imagino o que teria acontecido. O filme seria disponibilizado para compra no site da Amazon numa madrugada e com certeza até passaria em algumas televisões dos Estados Unidos. O lançamento teria sido tímido, sem apoio da Nickelodeon. A Innovision Films teria de fazer uma distribuição independente, sem deixar com que descobrissem da existência do longa. Sem falar que algumas cópias do filme iriam ser vendidas em feiras, junto com desenhos baratos e filmes piratas. Porém, não iria demorar para muitos trechos e análises desse filme saírem para a internet. Muito provavelmente esse filme teria críticas negativas por não ter sido uma boa ideia. Mas enfim, a Nickelodeon iria ficar sabendo sobre a existência desse produto e iria derrubá-lo. E até mesmo em uma realidade alternativa o filme iria ser perdido. Fazer o quê? Agora, iremos falar de um filme feito pela Nickelodeon, um filme oficial e que estava planejado para ser lançado. Porém, muitas mudanças de roteiro e de diretor fizeram com que esse filme fosse perdido para outro filme ser lançado no lugar. Vamos falar sobre o like que você ainda não deixou no vídeo. Molho Tártaro, eu trabalhei tanto para fazer esse vídeo, ajude-me aqui. Também não esqueça-se de inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Pronto, podemos partir para a investigação do filme Uma Esponja Maravilhosa. O próximo filme perdido do Bob Esponja foi uma das primeiras ideias descartadas para um longa que foi lançado, Bob Esponja, O Incrível Resgate. Antes de toda a reescrita no roteiro, se chamava SpongeBob A Wonderful Sponge, ou em português, Bob Esponja, Uma Esponja Maravilhosa. Ele havia sido anunciado em 2017. Não havia sido revelado a trama ou história do filme, mas sim sabíamos que esse filme teria uma ambientação no acampamento coral e que seria um filme abordando a origem dos personagens e de como eles se conheceram e viraram amigos. Ou seja, seria uma versão de 1h30 daquela cena escrota do terceiro filme que zombou de toda a história já estabelecida do desenho. Além disso, sabíamos também que o filme teria sido inspirado em A Felicidade Não Se Compra e que teria muitas celebridades na trilha sonora, e de que esse filme seria dirigido pelo Tim Hill. É visível que algumas ideias foram resgatadas no terceiro filme, como a distorção na origem dos personagens e a aparição de celebridades aleatórias. Mas após o seu cancelamento, tinha sido encontrado rascunhos e storyboards desse filme, que nos mostram que o projeto sofreu muitas mudanças durante sua produção. E por esses rascunhos, dava para ter uma ideia de como seria. Após analisar as ideias conceituais, dá para deduzir a história e a trama que esse longa abordaria. Seria uma história onde Bob Esponja e sua turma vão para a terra firme para lutar contra gatos alienígenas. Agora eu entendi por que desse filme ter sido cancelado. O que eu vou fazer será analisar os storyboards do filme e deduzir o que está acontecendo, pois eles não possuem áudio, então vou ter que seguir apenas com as ilustrações e rascunhos. Um dos rascunhos de cena mostra espaçonaves em formato de gato descendo até o planeta Terra. E quando a nave pousa, um gato alienígena que aparenta ser o vilão do filme sai dela.
demonstrando que ele seria um vilão super diabólico e ameaçador. Bem diferente de qualquer coisa quando se pensa em Bob Esponja. Eu acho que esse filme seguiria uma pegada bem puxada para o filme Um Herói Fora d'Água, com a terra firme sendo na vida real e os animais antropomórficos sendo em computação gráfica. Também é mostrado que esse vilão teria um capanga muito idiota que vive perturbando-o, aquele clássico clichê do vilão esperto tendo um capanga burro. Depois de algumas palhaçadas dos vilões, outra nave aparece, mas dessa vez é o Bob Esponja que desce dela. Sabia que você tinha esquecido que isso era um filme do Bob Esponja. O Bob Esponja parece estar promovendo a paz entre eles, mas os gatos recusam e atiram armas de lasers. Então Bob Esponja e seus amigos fogem até uma casa aleatória, onde encontram duas crianças que se assemelham ao Bob Esponja e ao Patrick. Eles então fazem uma equipe, e enquanto os gatos invadem a casa, os quatro começam a jogar água nos felinos. Isso é muito aleatório e tosco, e se esse filme realmente acontecesse, acho eu que seria até pior do que a aberração do filme da Sandy. Também tem essa cena, que acho eu ser do início do filme. Esse rascunho não tem nada demais, é só o Patrick e o Bob Esponja fazendo palhaçadas na casa da Sandy, até ela contar algo para os dois que deixa o Bob muito empolgado, levando-os para algum lugar. A última cena encontrada parece ser uma cena do final do filme, onde Bob Esponja e Gary estão em uma nave em formato de golfinho, com uma bolinha de lã amarrado nela, atraindo um gato gigante até um buraco negro, dando a entender que Bob Esponja e Gary iriam se sacrificar para derrotar aqueles gatos alienígenas. E antes de morrerem, os dois iriam se lembrar de vários momentos que eles tiveram juntos. É difícil falar sobre essas cenas, pois não temos o contexto delas. Eu não sei o que a Nickelodeon estava pensando em fazer com esse material. Eu tenho toda a certeza de que eles não iriam morrer nessa cena, mas é interessante ver o que os escritores pensaram e descartaram. Mas por enquanto, isso é tudo o que temos sobre esse filme, e até a Nickelodeon ter a boa vontade de nos contar mais sobre essas ideias descartadas, esse filme sempre continuará sendo um filme perdido, e infelizmente não podemos fazer nada para mudar isso. E esse é o filme perdido, Uma Esponja Maravilhosa. É triste saber que nossas dúvidas a respeito desse projeto nunca serão resolvidas, e o quanto mais coisas já foram descartadas dele que nunca conheceremos. Sabemos que o longa foi adiado muitas vezes, sendo inicialmente planejado para 8 de fevereiro de 2019, mas adiado para 7 de agosto de 2020. Ou seja, muitas outras ideias saíram e entraram para chegar ao resultado final que temos hoje em dia, que ainda continua horrível, mas absurdamente muito melhor do que esses rascunhos descartados. Eu sinceramente não gostaria de um filme assim. Ele tem sim sua criatividade e realmente parece ser uma boa ideia, mas não para um filme do Bob Esponja. Mas agora, e se o filme também nunca houvesse sido cancelado? Se em um universo alternativo, ele também tivesse sido lançado? Bem, eu imagino que teria acontecido. O filme, por ter acontecido como foi planejado, não iria precisar ser adiado. Então iria lançá-lo em sua data inicial, 2019, o que daria a oportunidade do longa estrear nos cinemas, coisa que não aconteceu depois do adiamento para 2020. Então o filme iria ter muito mais marketing e teria uma baita estreia. E muito provavelmente eu estaria lá, mas o problema aconteceria após sua estreia. Eu realmente tenho dificuldade em imaginar esse produto recebendo críticas positivas ou sendo elogiado, o que não seria um problema financeiro, pois o filme provavelmente iria se pagar pelo menos 3 vezes. E o mais surpreendente, o filme da Sandy, lançado anos depois, não iria sofrer tanto ódio como sofreu. E eu realmente iria preferir que o Incrível Resgate tivesse sido lançado no lugar. Isso é bem decepcionante. Um grande mistério que rodeou a internet por anos e que ninguém sabia explicar. Não se passa de apenas um filme que nunca existiu, de uma empresa falsa e uma capa feita com fotos do Google. E também um filme que é apenas uma ideia horrorosa que foi descartada, sem nada de muito interessante. É decepcionante, mas não posso eu negar que foi divertido investigar e correr atrás das respostas sobre os filmes.
Agora eu quero ouvir de vocês. Vocês gostariam de ver um filme do Bob Esponja baseado no que viram ao decorrer do vídeo? Ou se, assim como eu, ficou feliz por ambos os filmes nunca terem acontecido? Seria uma boa se você pudesse passar pelos canais responsáveis pelas investigações dos filmes, já que sem eles, esse vídeo não seria possível. Bem, o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Até, Amendobobos! Fiquem com Deus e falou!